Meus amados, enquanto as crianças são conduzidas, nós aproveitamos para saudar a todos no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus. Dizer que é muito bom estar de volta à casa do Senhor. Abraçamos também aqueles que nos visitam. Deus abençoe a cada um, você também que está acompanhando virtualmente, que a graça do Senhor chegue a você também. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, iniciando nesta manhã o capítulo 2 desse Evangelho tão precioso. Interessante a gente perceber, cada evangelista tem sua peculiaridade, né? Quando nós lemos Marcos, descobrimos que ele não apresenta discursos, mas ele fundamentalmente é uma narrativa, né? Nós temos duas partes no Evangelho de Marcos, esses 16 capítulos. Primeira parte, capítulos de 1 a 10, a ênfase é ao ministério de Jesus, ao serviço, à diaconia, né? E lá em 10:45 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E a partir do capítulo 11 até o capítulo 16, nós temos o relato da cruz e da ressurreição gloriosa do nosso Senhor Jesus. Temos percebido também que há uma ênfase no Evangelho de Marcos, Jesus libertando pessoas do domínio de Satanás, expulsando demônios, curando pessoas, realizando grandes milagres. Para você ter uma ideia, no Evangelho de João, nós temos 7 milagres registrados, 7 sinais do Senhor Jesus, também 7 afirmações, eu sou. No Evangelho de Marcos, nós temos 18 milagres, um evangelho menor, mas ele traz 18 milagres do Senhor Jesus Cristo. E Marcos enfatiza a compaixão de Jesus e o seu poder. Ele é o servo sofredor, mas ele é o rei messiânico. Ele é verdadeiramente homem e ele é verdadeiramente Deus. E hoje nós vamos ler a respeito de mais uma cura efetuada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Assim diz a palavra de Deus. Dias depois, e a última narrativa foi a cura de um leproso, dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Paro aqui para dizer: o Senhor sabe que está no seu coração agora e no meu coração também. Ele nos vê, Ele nos conhece. Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa.
Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa. Vamos orar e continuar nesse mesmo espírito de culto, de adoração, para ouvir a exposição da palavra de Deus. Oremos, queridos. Graças te damos, Senhor, por essa manhã tão bonita, teu povo aqui reunido, cantando louvores ao teu nome com tanto entusiasmo. A tua palavra foi lida, lemos a respeito do nosso Senhor Jesus na carta aos Hebreus, o nosso grande sumo sacerdote. Agora lemos esse milagre grandioso, fruto do poder da tua divindade. E aqui estamos, Senhor, para ouvir a tua voz. Fala-nos ao coração, enche-nos do Espírito, e ao final desse culto estejamos todos admirados com o Senhor, maravilhados com o Senhor, e todos demos glórias ao Senhor. Oramos pelos nossos queridos irmãos que estão enfermos ou convalescendo, aqueles que não puderam estar aqui, assiste-os nessa hora, Pai. Também rogamos tua bênção sobre aqueles que estão viajando, período de férias, e que o Senhor abençoe a cada um, que eles não negligenciem a comunhão, a intimidade com o Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, esse é um período de férias, de oportunidade para que as famílias viajem, descanso, férias escolares, mas os pais aproveitam também. E eu sempre gosto de lembrar de uma palavra atribuída a Spurgeon. Estava dizendo assim: quando sair de férias, não dê férias à santidade. Não dê férias à santidade. Então você que está aí de férias, continue firme aí servindo ao Senhor, lendo a sua palavra, orando, testemunhando, vivendo para a glória de Deus. Queridos, muitas coisas nos impressionam quando lemos esse texto, né? Nós pensamos na dedicação daqueles 4 homens que levaram o paralítico em um leito. Nós pensamos no esforço que eles fizeram para subir com aquele homem lá do telhado e depois descer o homem, posicionaram até onde estava Jesus. Ficamos maravilhados com tudo isso, não é? Aquele homem naquela condição, ansiando por estar diante do Senhor Jesus. No entanto, o texto nos fala de algo mais grandioso, queridos. O texto nos fala daquela que é a maior necessidade de cada ser humano, que é o perdão dos pecados. Porque de que adianta andar com suas 2 pernas, normalmente, e perder a sua alma? De que adianta ter saúde plena nesta vida e naquele dia ouvir: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. A maior necessidade de cada ser humano é o perdão dos pecados. E o maior benefício que o cristianismo oferece para a humanidade, e o cristianismo faz aquilo que nenhuma outra religião faz, é oferecer o perdão dos pecados, uma vez, como diz a palavra de Deus, todos pecaram. Todos pecaram. Paulo diz isso logo no início de Romanos 3, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. E o apóstolo, falando pelo Espírito de Deus, começa a descrever os frutos de um coração pecaminoso, a língua, as mãos, essas ações destruidoras. E lá no versículo 23 de Romanos 3, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o cristianismo é uma religião que oferece perdão na pessoa bendita de Jesus. Eu elenquei aqui alguns textos bíblicos e eu gostaria que a leitura desses textos
não desviar sua atenção, muito pelo contrário, como nós cantamos agora. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Com base no Salmo 63, a minha alma tem sede de Ti. Então vamos ouvir reverentemente a palavra de Deus. Eu chamo sua atenção para esses textos. Separei aqui alguns textos bíblicos. Começar com Romanos 5, versos 8 e 9 e 18 e 19. Porque eu quero dar uma ênfase à obra de Cristo, à obra redentora, o seu sangue que foi derramado para nos purificar e nos perdoar. O texto diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O maior benefício recebido pelo paralítico foi ter sido salvo da ira. Foi muito emocionante tê-lo visto levantar-se, tomar o leito, carregar o leito, grandioso. Mas o maior benefício foi: filho, estão perdoados os teus pecados. E o texto de Romanos continua: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Queridos, somente o cristianismo oferece perdão para a realidade da humanidade alienada de Deus. Há um texto que sempre me deixa maravilhado quando nele medito, está lá no livro de Êxodo. Moisés conversando com Deus e fez-lhe um pedido: mostra-me a tua glória, Senhor. E o Senhor disse: ninguém poderá contemplar a minha glória, não é? E permanecer. Ó, queridos, diante do fulgor da glória de Deus seríamos fulminados, não é? Mas o Senhor passou diante de Moisés os seus atributos. Diz o texto, Êxodo 34, 6 a 8, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E quando Moisés esteve diante dessa revelação dos atributos de Deus, o texto diz que ele curvou-se para a terra e adorou o Senhor. Oh, que Deus nos dê um coração assim, que se incline, que fique maravilhado, que se deleite nos atributos de Deus. E queridos, só estamos aqui porque Deus é misericordioso, porque Ele é tardio em irar-se, porque Ele é um Deus perdoador. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e viva. Então estou dizendo a você que está aqui, você que está acompanhando virtualmente, há perdão para os quebrantados, os arrependidos. Os impenitentes receberão o juízo de Deus, mas o quebrantado, o arrependido, aquele que chama o pecado de pecado, que não dá desculpas, que não apresenta desculpas, que não transfere responsabilidade, mas que diz: tem misericórdia de mim, este alcançará a misericórdia, porque Deus é misericordioso. Há um outro texto também no livro histórico de Neemias, capítulo 9, vou ler aqui versos 16 a 19 e o verso 33, fazendo uma síntese da história do povo de Israel. Porém eles, os filhos de Israel, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Voltar para o Egito é a mesma coisa de ter sido apresentado ao Salvador e voltar para o mundo.
É o que eles fizeram, quiseram voltar para o Egito. Mas olha aqui a maravilhosa graça de Deus. Porém tu, ó Deus, Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te, grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: esse é o seu Deus que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto nós procedemos mal. Esse é o nosso Deus. Ele não muda. Nele não há mudança nem sombra de variação. Esse é o nosso Deus. E só nos atrevemos a chegar diante dele por causa de Jesus, do seu sangue. Eu quero lhe dizer aqui, o maior benefício oferecido pelo cristianismo é o perdão. É uma vida lavada no sangue de Jesus. É o tornar-se uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, tudo se faz novo. É essa a mensagem do cristianismo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Um outro texto ainda, Romanos capítulo 2, de 4 a 8. Ou será que você despreza a bondade, a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira, indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Mas o Evangelho fala do Filho de Deus, que nunca cometeu pecado, que dolo algum se achou em sua boca, e ele se fez pecado por nós. Há perdão na pessoa bendita do Senhor Jesus. A justiça do Deus Santo foi plenamente satisfeita no Filho, quando ele foi à cruz. E Paulo fala muito bem sobre essa verdade, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 20 e 21. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Esse é o papel da igreja. É o papel das agências missionárias. É o papel dos missionários. Missionários urbanos, regionais, transculturais, nacionais. É esse o papel da igreja. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio: em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, queridos. Esse texto nos fala sobre perdão, sobre a maravilhosa graça de Deus. O Evangelho diz que o Filho de Deus se fez homem e morreu pelos pecadores, para que a justiça de Deus fosse satisfeita e pecadores indignos fossem reconciliados com o Deus Santo. Isso é o Evangelho. Por isso não há lugar para arrogância, para jactância, usando aquela linguagem do apóstolo Paulo. Ninguém pode se vangloriar diante de Deus, porque todos nós, sem exceção, somos indignos, mas fomos alcançados pela maravilhosa graça de Deus, queridos. O Senhor, Ele já poderia ter nos fulminado a todos, mas todos os dias, as suas misericórdias são renovadas, todos os dias. Elas são a causa de não sermos consumidos.
elas não têm fim. Por causa de Cristo Jesus, por causa da sua bondade, é que nós temos esperança. O sacrifício de Cristo é o único meio pelo qual Deus oferece perdão. Um último texto que vou ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé, e diz o texto, pregando ele uma sinagoga: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Ó, queridos, nós temos em Cristo a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Esse segundo capítulo de Marcos começa com uma história sobre o perdão divino, uma manifestação, mais uma manifestação do poder divino de Jesus para curar, mas nós temos aqui uma história sobre o perdão divino. O primeiro capítulo que nós concluímos apresenta a autoridade divina do Senhor Jesus. Só recapitulando aqui, a sua autoridade divina na pregação, no ensino. As pessoas ficavam maravilhadas, porque ele as ensinava, não como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. A sua autoridade curando, a sua autoridade libertando pessoas possessas, dominadas pelos demônios. Mas agora, olhando aqui para o nosso texto, espero que você esteja aí com a Bíblia aberta, Marcos 2, de 1 a 12. O evangelista Marcos destaca a autoridade de Jesus para perdoar pecados, né? Essa ênfase do perdão está no coração desse milagre, né? Como eu disse no início, é maravilhoso tudo o que aconteceu, o esforço dos amigos, a fé daquele homem, a disposição. Imaginem, chegar em um lugar, não tem mais espaço, né? Aconteceu aqui segunda-feira, quando o pastor Paulo Júnior veio pregar, a parte aqui de baixo ficou lotada, lá em cima ficou lotada, o salão de reuniões lá embaixo, a sala aqui do coro, terceiro andar, e depois alguém me falou, um diácono disse que pessoas voltaram, imagina, não puderam entrar, né? Não dava para abrir um espaço aqui no teto, né? Então algumas pessoas voltaram, mas eles com todas aquelas dificuldades, eles perseveraram e foram lá, até onde estava o Senhor Jesus. Então vamos analisar o texto, queridos. Vamos lá, para que você fique bem acordado, leiam comigo os versos 1º e 2º, vamos ler juntos, capítulo 2, 1 e 2, leiamos juntos. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Então vamos pensar, primeiro ponto, quem está anotando, eu sei que tem pessoas que anotam o esboço. Primeiro ponto, queria chamar a atenção aqui para o cenário, para aquela realidade. Muita gente reunida em uma casa, né? Jesus foi para casa. Algumas pessoas dizem assim, mas Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Que casa é essa, né? Na verdade, muito provavelmente aqui em Cafarnaum estava na casa de Pedro, né? Muito provavelmente, né? E ele se sentia muito bem ali. Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelistas sinópticos, eles falam desse milagre, desse acontecimento, né? Então, ele diz que havia muitas pessoas, não dava nem para chegar à porta, e diz que havia também escribas e fariseus. Quando você lê os três evangelistas, você vai perceber. Havia muitas pessoas e estavam ali para ouvir Jesus, né? Jesus estava em lugares isolados, depois ele apareceu na cidade, e tudo aconteceu. Nós temos aqui no verso 45 do capítulo 1,
tendo ele saído, começou a proclamar, ele, o leproso curado, muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Então havia muitas pessoas ali, os escribas e fariseus estavam, lendo os outros evangelistas, Mateus e Lucas, nós percebemos que tinha gente de Jerusalém, tinha gente da Judéia, de toda a Judéia, especificamente de Jerusalém, e pessoas também da Galiléia. Podemos imaginar que era uma grande multidão. E imaginem a cena, um paralítico sendo conduzido por 4 homens. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto. Jesus anunciava-lhes a palavra. Estava ali Jesus pregando as boas novas do reino. Lucas, capítulo 5, verso 17 diz: e aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, que eram os escribas, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Então a ideia do texto, lendo os 3 evangelistas, é que Jesus entrou na cidade secretamente, na cidade de Cafarnaum, mas a notícia logo se espalhou. Bem sabemos, queridos, desses escribas e fariseus, que eles estavam ali para tentar encontrar uma brecha, uma falha, uma palavra de Jesus. Eles estavam constantemente ali procurando descobrir alguma coisa para terem do que acusar o Senhor Jesus. Então, é sempre assim. Quando pessoas se reúnem, mesmo em um culto, nem todos têm a disposição para a adoração, para o louvor a Deus. Nem todos têm a motivação certa. Às vezes, as pessoas estão ali por causa de outros interesses, Eu elenquei aqui alguns pontos. Por exemplo, espectadores curiosos. Às vezes, pessoas estão só por curiosidade. Pessoas querendo milagres, querendo apenas um benefício. Não querem conhecer o Senhor. Não querem ser reconciliados com o Senhor. Querem um milagre, querem uma provisão, querem uma intervenção poderosa de Deus. Também pessoas mais interessadas em seguir seus próprios desejos do que quebrantadas e arrependidas diante do Senhor. Obviamente que havia ali seguidores genuínos, atraídos pelo Espírito de Deus, que queriam conhecer o Senhor. Mas uma coisa é importante aqui, é importante para nós. Apesar de toda apatia espiritual, apesar de toda a oposição, ele continuava pregando a palavra. Deve ser essa a visão da igreja. Apesar da apatia espiritual, apesar da oposição, apesar de falsos pregadores, de falsos evangelhos ou de falsas notícias, a igreja precisa continuar pregando o evangelho da graça de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então esse era o cenário. Segundo ponto, versículos 3 e 4. Agora acompanhe que eu farei a leitura. Coloquei aqui um paralítico sendo conduzido por 4 homens. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vamos pensar aqui nesse paralítico, Ao contrário dos leprosos, aqueles que sofriam de paralisia não eram desprezados pela sociedade israelita, uma vez que a sua condição não era uma condição contagiosa, eles não eram cerimonialmente impuros. Contudo, havia essa mentalidade no meio do povo, que as deficiências em geral eram consideradas como sendo uma condição, uma consequência direta de um pecado específico. Lembram-se quando Jesus curou um cego, e perguntaram a Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais? Havia esse entendimento. Embora esse homem não fosse cerimonialmente impuro,
mas muito provavelmente ele era estigmatizado pela comunidade, né? É interessante ler os evangelhos e perceber que Jesus curou outros leprosos, mas esta cura especificamente foi registrada pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, né? E essa história é notável, como eu disse no início, a determinação do paralítico, a determinação dos amigos. Imagine se aqueles amigos dizem, não, vamos embora, né? Não dá aqui hoje não, né? Vamos esperar outro dia. Mas eles tiveram essa determinação e o homem também, né? E imagine ele dizendo, não, subir lá de jeito nenhum, né? Eu já estou assim, paralítico, se vocês me derrubarem lá, né? Não, mas ele estava tão determinado e ele se deixou levar, e merece um destaque aqui a estratégia dos amigos. Foi um acontecimento incrível. Eles se esforçaram para içar aquele homem e depois se esforçaram também para descê-lo até onde estava Jesus, né? Entretanto, queridos irmãos, o mais importante de tudo isso foi o que Jesus fez por ele, pelo seu coração, pela sua alma. Claro que o milagre é maravilhoso, mas o que Jesus fez por ele, além da cura, o mais importante foi o perdão dos pecados. Essa é a razão pela qual eu li todos aqueles textos no início, para enfatizar a importância de ser perdoado, porque somente os perdoados são reconciliados com Deus Santo, somente os perdoados têm acesso ao trono da graça. Como diz o salmista no Salmo 66, se eu contemplar a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido, né? Se eu contemplar o pecado no meu coração. Terceiro lugar, queria destacar aqui a compaixão do Senhor Jesus, versículo de número 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Eu creio que se estivéssemos lá naquela reunião, faríamos a mesma coisa. Todos os presentes atentaram para a paralisia do homem, paralisia física do homem. Somente Jesus enxergou o mais profundo, a necessidade mais significativa. Somente Jesus viu o coração. O homem vê o exterior, Deus vê o interior, Ele conhece o coração. Certamente o homem estava ali porque desejava a cura física, e é um desejo absolutamente lícito querer ser curado, orar pela cura, é lícito, e a igreja deve fazer isso, e Deus cura mesmo, de acordo com a sua vontade, para o louvor da sua glória. No entanto, olhe a diferença entre Jesus e nós. Jesus tratou da questão mais grave em primeiro lugar. Todos olharam para a paralisia do homem, mas Jesus estava olhando para o coração dele, a coisa mais importante em primeiro lugar. E as palavras de Jesus foram surpreendentes. Imaginem, o homem agora sendo baixado e vendo-lhes a fé, Jesus se dirigiu a ele, filho, seus pecados estão perdoados. Então, sem dúvida nenhuma que aquela descida foi criativa, foi excelente, a perseverança deles, tudo isso, mas o extraordinário foram as palavras do Senhor Jesus, filho, estão perdoados os teus pecados. Este é o maior benefício que o cristianismo oferece, perdão, reconciliação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a humanidade pecadora precisa de perdão para ser reconciliada com Deus. Por isso que o chamado da Bíblia para nós, igreja, é falarmos das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu li anteriormente, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Escute bem, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido.
Jesus não veio buscar pessoas boazinhas, Jesus não veio buscar pessoas certinhas, Jesus veio buscar pecadores, dar a eles uma nova vida, um novo coração. Então não é para que eles continuem do mesmo jeito, levando a mesma vida devassa, promíscua, indiferente à graça de Deus. Não, é para fazer de uma pessoa uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas são passadas, tudo se fez novo. Como Jesus disse àquela mulher apanhada em flagrante adultério: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem tampouco eu. Vai e não peques mais. Mudança de vida que nos dá o Evangelho. Quando lemos lá no começo do Evangelho de Mateus, quando o nascimento de Jesus foi anunciado, lemos Mateus 1:21, ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E naquele memorável sermão pregado por Pedro, lá na casa de Cornélio, Atos 10:43, dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê, recebe a remissão dos pecados. E há um texto também que é bastante confortador, Apocalipse capítulo 1, quando João recebe a revelação, ele tem a visão de Jesus glorificado, e ele escreveu: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho fala de perdão, de purificação, de renovo, de novo coração. Graças à obra de Cristo, a sua obra perfeita e completa e poderosa, é em Cristo que nós temos perdão. Vendo-lhes a fé. Essas palavras indicam mais do que apenas uma crença na habilidade de Jesus para curar. Jesus viu algo a mais. Vendo-lhes a fé, Jesus concedeu-lhe o perdão. Quarto lugar. Então, primeiro falamos o cenário. Segundo, 4 homens conduzindo o paralítico. Terceiro lugar, a compaixão de Jesus, a divina compaixão de Jesus, olhando para aquele homem e dando a ele, antes da cura física, o mais importante, perdão dos pecados. Quarto lugar, a reação dos escribas. Vamos ler agora, queridos, alternadamente de 6 a 11, alternadamente. Alguns dos escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: olha que coisa, né? Como é que ele se atreve a falar assim? Eu pergunto, quem são os atrevidos aqui, né? Como ele se atreve a falar assim? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Dizer ao paralítico que os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem, queridos, foi profetizado por Daniel, capítulo 12 de Daniel, uma palavra profética sobre Jesus. Marcos utiliza aqui e registra as palavras de Jesus. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, e disse ao paralítico: preste atenção aqui, né, nessa reta final.
A declaração do perdão de Jesus deu àqueles líderes hostis que estavam ali exatamente para tentar descobrir alguma falha numa palavra de Jesus, num comportamento de Jesus. Então aquelas palavras de Jesus: filhos, teus pecados estão perdoados, deram àqueles munição, a munição de que eles estavam precisando para atacá-lo. Agora é interessante, no versos 6 e 7, vejam, a premissa, só Deus pode perdoar pecados, está absolutamente certa. Eles disseram certo, a intenção é que não era certa, não é? Então, considerando que o pecado é uma rebelião contra Deus e a sua lei, a prerrogativa de perdoar é do Deus Santo, somente Ele pode perdoar. Eles disseram certo aqui. Mas Jesus afirmou um nível de autoridade que pertence somente a Deus. Os escribas e os fariseus também, conforme diz o outro evangelista, olharam para ele e disseram: ele está blasfemando. Agora é bom que se diga, eles nem falaram, eles pensaram lá no coração. Jesus conhece as nossas intenções, queridos. Jesus sabe quando nós estamos ouvindo uma pregação e estamos lá criticando a palavra de Deus, né? Ele conhece o coração, ele sonda mente e coração. Ele é onisciente, não é? Então os escribas viam Jesus como um blasfemo. Quando nós estudamos sobre blasfêmias no meio do povo de Israel, havia pelo menos 3 condições, né? A blasfêmia era um crime hediondo, né? Pena de morte. E havia pelo menos 3 possibilidades de um crime ser considerado como blasfêmia. Por exemplo, falar mal de Deus, blasfêmia. Falar mal da lei de Deus era considerado também como blasfêmia. Ou um homem afirmar e dizer que tem autoridade divina. Isso era uma blasfêmia. Por isso, quando Jesus falou sobre o perdão dos pecados, prerrogativa divina, se fazendo como Deus, eles disseram: ele blasfemou, né? Agora preste atenção nisso, é tão maravilhoso olhar esse texto, diante da declaração atrevida deles, incrédula, sem entendimento. Jesus demonstrou a sua divindade de 3 poderosas formas, né? Primeiro, ele leu a mente dos escribas e fariseus, porque ele é Deus, ele é onisciente. Então, uma evidência aqui da sua divindade, não é? Segundo, ele não discutiu com os escribas e fariseus, mas ele afirmou a sua divindade, dizendo: estão perdoados os teus pecados, a ponto de dizer o que é mais fácil, dizer: filho, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda, não é? Então, aqui nós temos a terceira evidência da divindade de Jesus: conhecedor da mente, perdoador de pecados e aquele que cura, não é? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra poder, autoridade para perdoar pecados. Filho, toma o teu leito e anda. Uma manifestação gloriosa do poder do Senhor. Quinto lugar, nós temos aqui a cura, verso 12. Vamos ler juntos? Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Cura física. Estava pensando aqui nos fisioterapeutas, quando eu estava estudando o texto, dizendo que Jesus curou totalmente e nem prescreveu sessões de fisioterapia, não é? Ele foi curado plenamente, não é? Curou fisicamente, curou a alma, não é? O texto de Lucas, capítulo 5, verso 26, que narra também esse milagre,
diz que ele foi para casa glorificando a Deus. Na verdade, mais do que andar, mais do que carregar o leito, mais do que poder voltar para casa com as suas próprias pernas, ele que foi conduzido, mas ele voltou para casa glorificando a Deus. Queridos, deveríamos sair também de cada culto glorificando a Deus, de cada leitura na palavra, cada momento de devoção, glorificando a Deus. O texto diz também, olhando os 3 evangelistas, que a multidão reagiu com admiração. A palavra que aparece aqui no texto grego é perplexidade, espanto. Eles foram surpreendidos, eles estavam ali para ouvir o Senhor falar, mas eles foram surpreendidos. Lucas 5:26 usa uma outra palavra para medo, no sentido de temor, de reverência. A ideia aqui é sensação de que alguém esteve diante de Deus, né? Como Manoel, pai de Sansão, quando ele conversou com a sua esposa, né? O texto diz que suas pernas ficaram bambas, né? Porque ele diz: meus olhos viram o Senhor, né? Então essa é a ideia, alguém que esteve exposto à presença de Deus. Mas quando lemos lá em Mateus capítulo 9, versículo 8, na parte final desse milagre, nós percebemos também da parte de alguns uma fé deficiente. Segundo o registro de Mateus 9, 8, eles viram apenas a humanidade de Jesus, porque o texto diz, eles ficaram admirados como Deus deu poder aos homens para fazerem isso. Se eles estivessem só reconhecendo a humanidade plena de Jesus, tudo bem, mas na verdade eles não enxergaram a divindade do Senhor Jesus. O homem voltou para casa adorando, mas eles tiveram uma fé deficiente, ficaram apenas admirados, maravilhados, mas não creram, né? Bom, uma conclusão, queridos, e algumas breves aplicações, né? Queria chamar a atenção para os amigos daquele homem. Como é bom ter amigos, né? A Bíblia diz, em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Aquele homem teve amigos de verdade, que o levaram. Como é bom. A gente vê aqui na igreja pessoas assim. Gente amiga, solidária, que estende a mão, que chega junto, que consola, que tem uma palavra de graça, que transmite graça, que bênção. Pessoas amigas. Que bom. Destaco aqui também a perseverança, e aqui é uma palavra para todos nós, vamos perseverar, não desistir, continuemos perseverando. Perseverança é uma atitude de fé, vamos continuar, orando, perseverando, orando por aquele filho, parece-me que quanto mais eu oro, mais ele se rebela, continue orando, aquela filha, aquele marido, o coração endurecido, aquela mulher, esposa, que coração duro ela tem, uma enfermidade, coloque diante de Deus, persevere, ore a Deus, né? Quarto lugar, eu destaco aqui a oposição à verdade. Sempre haverá oposição à verdade. Jesus sofreu oposição, perseguições, e Paulo diz, segundo a Timóteo 3,12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, né? Quinta observação, os milagres de Jesus são sinais de validação. Ele é o Filho de Deus. Alguns perceberam, glorificaram, viram maravilha, se alegraram diante do Senhor. Sexto lugar, dizer àqueles que estão lutando contra a enfermidade, em tratamentos, às vezes tratamentos tão penosos, Jesus tem poder para curar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós dependemos dele, nós oramos a ele, nós confiamos no poder do nome de Jesus. Continuemos orando, nos submetendo à sua vontade. Mas também, em sétimo lugar, Jesus tem poder para perdoar pecados. Todo aquele que for a ele como pecador, receberá da sua graça, da sua misericórdia. Ele é o Salvador. Há perdão, mas perdão para os quebrantados, para os penitentes, para os arrependidos, aqueles que chamam o pecado de pecado. Ele tem o poder para perdoar pecados, porque ele se tornou o sacrifício perfeito.
É no sacrifício de Cristo que o perdão de Deus é baseado na prática, porque é o coração de Deus misericordioso, compassivo, como lemos tantos textos. O maior benefício que o cristianismo oferece é o perdão dos pecados. Como está a sua vida? Está vivendo uma vida paralela, ninguém da sua família sabe como está a sua vida. Seus pais não sabem, sua esposa não sabe, seu marido não sabe. Uma vida paralela, mas Deus sabe. Deus conhece você. Você pode ir para um lugar onde ninguém sabe quem é você. Ninguém sabe quem é você, mas Deus sabe. Ele conhece. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus negócios? Como é que está a sua linguagem? Quais são suas motivações? Como estão seus relacionamentos? Como está a sua vida? Como está a sua casa? Deus conhece. Há perdão. Perdão para o quebrantado, para o arrependido. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Há perdão. Eu concluo com Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Que você volte para casa hoje glorificando a Deus como fez aquele paralítico. Ele estava feliz porque podia andar, mas ele estava agora liberto espiritualmente. Voltou para casa uma nova criatura. Há perdão para os quebrantados.